Seguimos aqui então com um vídeo que eu considero importante, porque eu vou esclarecer algumas coisas em relação à minha posição de filosófica ou cosmológica, no que eu acredito e mais ou menos por que caminho que segue as minhas concepções cosmológicas, porque eu tenho visto algumas confusões aí, ou alguns inscritos têm ficado confusos em relação a qual é a minha proposta ou por que vertentes eu sigo. Então, eu fiz um vídeo agora recente sobre o propósito do universo, uma reflexão filosófica sem nenhuma pretensão sobre o propósito do universo, e um inscrito veio e falou: nossa, então você é ateu? Eu falei: não sou ateu, sou teísta, acredito em Deus. Inclusive, sem Deus não há propósito. O fato de haver um propósito para o universo já implica na ideia de que há um agente. Inclusive naquele exemplo que eu dei do artífice que vai esculpir uma estátua de madeira, esse artífice é Deus, é o demiurgo de Platão, é o arquiteto, é o designer, é o criador. Então há um Deus e por isso há um propósito. Mas um outro inscrito fez um comentário extenso, porque ele assistiu meu último vídeo que eu publiquei sobre a lei de Nessara, onde eu falei um pouco sobre esse universo do esoterismo contemporâneo que envolve essas agendas dos mestres ascensionados, da fraternidade branca, de Ashtar Shihan, que mescla seres evoluídos, mestres espirituais com alienígenas, e todo esse panteão que é uma confederação intergaláctica, né, os protetores da humanidade que querem nos fazer evoluir para o próximo passo da consciência, transição planetária, e os escuros, os maus, que prendem a humanidade, que nos escravizam em um sistema corrupto. E aí o rapaz nos comentários falou assim: poxa, meio contraditório esse teu vídeo sobre o esoterismo contemporâneo e essas fraternidades, porque aí ele explicou. Ele no caso, o inscrito, ele disse assim: eu era meio que um cristão clássico, e foi através dos seus vídeos, através do vídeo sobre geometria sagrada, por exemplo, que eu fiz, que ele despertou. Ele disse que ele é tatuador e que ele mexe um pouco com essas questões de design, né? E ele já gostava um pouco da geometria, já conhecia um pouco de geometria sagrada, mas foi vendo o meu vídeo sobre geometria sagrada que ele despertou para o mundo do esotérico, do esoterismo, e hoje em dia ele se considera um dos filhos de luz, um dos filhos dessa egrégora de seres de luz. E ele disse que eu fui um dos responsáveis por despertar nele esse lado hermético, esse lado esotérico, e que agora ele se considera um seguidor dessas doutrinas da luz, dos espíritos de luz, dos mestres evoluídos, dos mestres ascensionados, Ashtar Shihan, companhia e tal. Então eu acho necessário esse vídeo aqui, é de suma importância, porque eu preciso colocar para vocês de forma mais clara qual é o meu posicionamento em relação a tudo. Eu não sei nem por onde começar, não sei se eu vou conseguir esclarecer isso tudo em 15 minutos, talvez dê parte 1 ou parte 2, a gente vê. A começar então pela definição do termo, né? Vamos colocar aqui de forma mais objetiva. Eu me considero um cristão deísta. Deísta com D de dado. Deísta, né? Teísta, com T de tatu, é aquele que acredita em Deus. É o teísta. Theos significa Deus. Toda palavra derivada de Theos, politeísmo, monoteísmo, ateísmo, né? A é a negação de Theos, ateus, ateu, é aquele que não acredita em Deus. Então a palavra Theos significa Deus, teísta é quem acredita em Deus. E o deísmo com D, o que significa deísmo? E o que significa um cristão deísta? Eu não sou nem ateu,
eu não sou nem cristão puramente. Me considero atualmente um cristão deísta. Bom, vamos explicar aqui para vocês o que é o cristianismo, vocês sabem. Não sou um cristão clássico desses de família, ou seja, de uma família católica, um cristão católico, não sou. Minha mãe não é nada, meu pai é ateu e eu não tive educação católica, não sou um praticante do catolicismo. Também não sou um praticante do grupo evangélico, não participo de igrejas, não estou vinculado a nenhuma denominação evangélica. O cristianismo para mim é interno. Eu me considero então um cristão primitivo, porque acredito e compreendo a importância histórica, filosófica, teológica e pessoal que o martírio de Cristo, a história de Cristo, tudo que relaciona-se àquele fenômeno que foi o Cristo, né? Eu compreendo essa importância. Eu compreendo a importância, principalmente a nível íntimo e teológico, filosófico de Cristo, e compreendo a importância histórica que o cristianismo teve na construção do mundo ocidental e dos valores que estão desaparecendo, mas que alguns ainda persistem. Então eu sou um cristão caseiro, vamos dizer assim, não faço parte de denominação, não vou a igrejas, não sou um cristão que vive nesse nicho, ou seja, eu não tenho aquele linguajar de a paz do Senhor, o sangue de Jesus tem poder, né? O pessoal que é evangélico que tem esse linguajar porque faz parte desse núcleo. Eu não sou um cristão engajado, vamos dizer assim. Sou um cristão aqui, de coração, caseirinho, me considero um cristão primitivo, ou seja, compreendo a importância, tenho a minha fé naquele que morreu na cruz pela humanidade, por mim, por nós. Então a minha visão do cristianismo é mais histórica, é mais filosófica, é teológica e íntima também. E o deísmo, do que se trata o deísmo? O deísmo é a ideia de que eu posso conhecer a Deus não só através da revelação, não só através da Bíblia. E aqueles que viveram antes da Bíblia ter sido escrita? E aqueles que nunca tiveram contato com a Bíblia? Não podem conhecer a Deus? Podem. Você consegue observar a existência de um Criador, de um designer, de um arquiteto, de um artífice? Você pode observar isso através da própria natureza. A observação metódica dos fenômenos da natureza indica, ou indicou para muitos indivíduos por aí, que há uma ordem por detrás dos fenômenos da natureza, que há uma ordem estabelecida, de que há certa perfeição, de que há certos padrões universais na natureza que indicam a existência de uma inteligência por detrás disso tudo. Quando a gente fala em geometria sagrada, principalmente, a gente nota que existem padrões geométricos universais que estão por detrás da própria condição física do universo. Então a gente vê, principalmente os filósofos pré-socráticos eram deístas. Eles observavam os fenômenos da natureza, buscando encontrar uma ordenação por detrás de tudo isso e assim uma inteligência capaz de coordenar esse processo todo. Então o deísmo é a ideia de que eu posso acreditar em Deus, eu posso compreender, chegar à conclusão de que há um demiurgo, de que há um arquiteto, observando a obra criada, observando o mundo ao nosso redor, os fenômenos da natureza, a gente observa a perfeição, a ordem. Cosmos significa ordem. A gente observa formas universais, fórmulas, leis e padrões perfeitos que nos levam à conclusão de que há um artífice. Então, muitos filósofos pré-socráticos, inclusive o próprio Platão, eram teístas e deístas, acreditavam em Deus, apesar de não terem tido contato com a revelação judaico-cristã.
as Sagradas Escrituras dos judeus, Tales de Mileto nunca leu, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Empédocles, Sócrates, Platão nunca leram, não tiveram contato com a revelação pronta, onde Deus se manifestou através da revelação, mas acreditavam em um artífice, em um Deus, em um Criador, e chegaram a essa conclusão puramente através da observação da natureza. Então, eu me considero um cristão porque compreendo a importância íntima, filosófica e histórica do cristianismo. Sou um deísta porque gosto de observar a criação e a ordem que há por detrás das coisas e por isso enxergar Deus através daquilo que Ele criou. Então sou um cristão deísta. Eu sou um esoterista, um hermetista. Eu li Corpus Hermeticum, Kybalion, outros livros herméticos, grimórios medievais. Eu estudei toda a história do ocultismo, eu conheço a história dos grandes ocultistas, tanto do Renascimento quanto do Iluminismo, quanto da modernidade. Eu conheço muito bem o hermetismo egípcio, a filosofia grega. Eu estudei bastante geometria sagrada. E eu não sou um ocultista, porque o maior de todos os mistérios ainda está naquele que morreu na cruz. Por mais que hajam segredos herméticos dentro de sociedades esotéricas dos mais incríveis, o maior de todos os mistérios para mim ainda é Jesus Cristo e toda a sua história, que é realmente misteriosa, hermética, vamos dizer assim. E temos um vídeo no canal onde eu deixo bem claro isso, um vídeo chamado O Mistério dos Mistérios e um outro vídeo chamado João 14, onde eu deixo bem claro que, apesar de eu achar interessante conhecer de todas as coisas, inclusive dos temas herméticos, o meu coração está naquele que se sacrificou por mim. Eu sou um crítico do esoterismo em muitos aspectos, na medida em que o esoterismo tromba com essa questão das entidades. Existe uma série aqui no canal chamada Entidades, é a maior série do canal. São 2 temporadas, mais de 15 vídeos, onde a gente trabalha essa questão. Parece que há uma egrégora de seres que se manifestam para os seres humanos em vários momentos da história, dos primórdios da civilização até os dias de hoje. Há sempre uma consciência ou um grupo de consciências que designa planos, objetivos, que delega funções para os seres humanos e faz a humanidade se encaminhar para os fins que essas entidades desejam. Elas se apresentaram com diversos nomes, com diversos formatos, foram deuses, foram espíritos, foram entidades de todos os tipos. Eles se manifestam com roupas e com endereços diferentes em momentos da história diferentes. Mas é o mesmo grupo de sempre, o que a tradição cristã vai denominar de anjos caídos. Os anjos caídos seriam essas entidades que se fantasiam conforme o momento histórico, conforme a realidade sociocultural dos povos. Essas entidades, elas se fantasiam, elas se moldam para que o homem venha a adorá-las e venha a cumprir com os desígnios que essas entidades têm para os seres humanos. Eu tenho muito um pé atrás com essa consciência dessas entidades. É uma consciência, são várias consciências, não sabemos, mas eu tenho um pé atrás com esse pessoal. De forma que, de maneira nenhuma, eu diria para uma pessoa seguir os mestres ascensionados e se engajar com a Ashtar-Shirhan ou com a Fraternidade Branca. Eu não negaria para uma pessoa ler o Corpus Hermeticum, ler o Kybalion, conhecer um pouco sobre o hermetismo raiz. Não há problema nenhum, apesar de que há uma diferença entre você praticar magia. Inclusive, hermetismo nem é magia, é filosofia pura. Compreensão dos fenômenos da natureza, compreensão dos propósitos do universo, isso é hermetismo. Agora tem a magia também, que aí eu não tenho realmente nenhum interesse em prática de magia. Manipulação, né, do mundo e da psique. Não tenho interesse em magia e não recomendo.
porque creio que há uma diferença entre você praticar o oculto, a magia, e você conhecê-la, você estudá-la de fora para dentro. Ou seja, você tem um objeto ali que você sabe que é perigoso mexer e que você não vai mexer, você não vai praticar aquilo, você vai estudar de fora sem se inserir totalmente dentro. É como se você estivesse estudando uma lagoa e existem duas formas. Uma é você pular dentro da lagoa de cabeça, outra é você observá-la e estudá-la sem beber daquelas águas, tá entendendo? Alguns dizem que nunca eu irei, ou pessoas que fazem o que eu faço, nunca irão compreender a magia de fato, porque para compreendê-la só praticando-a. Talvez isso seja verdade, talvez eu nunca vá compreender de fato, porque eu não pratico. E quando se diz respeito a essa egrégora contemporânea de entidades, Astar-Shirhan, Fraternidade Branca, Teosofia, Comando Intergaláctico da Luz, essas facções de mestres espirituais alienígenas que conduzem a humanidade para a transição planetária, eu sou absolutamente realmente um crítico disso. Eu não tenho nenhum apreço por esse universo de discurso. Eu não acredito nessas entidades, se é que existem. Eu não acredito naquilo que é dito nesse discurso, de que existem os seres espirituais alienígenas bons, que estão aí para iluminar a humanidade para uma nova era de consciência, e existem os maus que querem manter presos os homens na ignorância. Então nós temos que nos unir à Federação da Luz para a humanidade finalmente alcançar a paz universal. Eu não acredito nesse discurso, de fato. Eu sinto muito se você que está assistindo isso aqui crê na palavra dessas entidades. Eu não confio. Na verdade, eu não confio em nenhuma doutrina que leva o seu modus operandi a partir daquilo que é transmitido por entidades. Não há garantia nenhuma. Qual a garantia que eu tenho de que essas entidades dizem a verdade? Elas vêm, delegam planos, transmitem doutrinas, encaminham as pessoas para certos fins e ninguém questiona absolutamente nada. Essas entidades mandam e desmandam e as pessoas obedecem. Eu não acredito, eu não confio 100% nisso. Eu prefiro confiar em um indivíduo que morreu numa cruz por mim do que num mestre ascensionado que, através de cartas e possessão, canalização, transmite agendas específicas para encaminhar a humanidade para certos fins. Não é comigo esse negócio. E por último, gostaria de dizer que as pessoas ficam meio assustadas, pensam, bom, ele é cristão, mas fala em evolucionismo. Ele é cristão, mas fala em Big Bang. Ele é cristão, mas fala em um universo feito de elementos químicos, de galáxias, de sóis. Porra, nem terraplanista ele é. Que cristão é esse que nem sequer que acredita ainda numa terra esférica? Bom, sim, eu acredito numa terra esférica. Eu acredito que não há problema entre uma coisa e outra. O Big Bang, alguns religiosos, alguns cristãos ficam horrorizados. Meu Deus, como que você pode acreditar numa explosão? Você acha que o universo surgiu de uma explosão? Ele surgiu da criação de Deus. Deus criou o universo. Mas é claro que Deus criou o universo. E o ato da criação é conhecido pelos cientistas como Big Bang. Você não precisa odiar uma coisa e a outra. Você pode conciliar as coisas. O que é o Big Bang senão um instante inicial em que surge o todo? A criação e o Big Bang é a mesma coisa. É o ato fundamental do surgimento de tudo, da existência do universo. Então eu gosto de conciliar as coisas na medida que é possível conciliá-las. Evolucionismo, por exemplo, eu não vejo problema em Deus criar um universo com leis estabelecidas pela sua própria intervenção, ou seja, um universo que se coordena através de leis universais. Essas leis universais, logicamente, vieram de Deus. Então,
Deus cria o universo e a partir daí as leis que ele convencionou para esse universo vão interagindo e o universo vai se desenvolvendo conforme preceitos criados pelo próprio Deus. Então, não há problema em você conciliar criacionismo e evolucionismo. Deus criou o universo, não criou a Terra. Deus não criou a Terra. A Terra é um pedacinho de pedra no meio de um universo de bilhões de galáxias. Sim, eu acredito em bilhões de galáxias, não acredito na Terra plana. Deus não criou a Terra. Deus, quando se fala em o Criador, quando se diz que Deus criou algo, não estamos falando que Ele criou a Terra. Estamos falando que Ele criou o todo da existência. Todas as galáxias, todo o universo, e se existirem mais de um universo, na possível teoria do multiverso, que existem múltiplos universos, Ele criou esses múltiplos universos. Há um ponto inicial, há um fundamento para todas as coisas, e é Deus. Se o evolucionismo existe, ele é parte da criação de Deus. Ou seja, se existem leis que configuram a evolução das espécies, essas leis vieram da mente do todo, da mente do Criador. Não há problema em você conciliar uma coisa. Deus tirou o não ser da inércia e trouxe a existência à tona. Ou seja, quando se diz que Deus criou, ele criou a existência. Ele fez o todo surgir, e não só a Terra, que a Terra não é nada. Ele é o Criador do todo. E a partir do momento que esse todo surge, ele vai se desenrolando conforme leis universais estabelecidas pela própria mente criadora. Ou seja, não há problema em você juntar as peças e compreender o todo. Por isso que me considero um cristão deísta. Um cristão que compreende todos esses outros fatores e que procura conciliar as coisas para entender o processo todo na sua completude. Tá entendendo? Então, eu espero que eu tenha esclarecido esses pontos. Novas dúvidas virão, mas por enquanto é isso. Um grande abraço e fiquem com Deus.